cajado, senão você paga preço. Amém? Bem, tem alguém lá em cima? 2 Samuel 15, 1 a 7. Não querem colocar para vocês usarem a Bíblia. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma situação a ser resolvida, na sua Bíblia pode ter alguma demanda, né? Para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão. Alguém está indo no palácio, só para a gente enfatizar o que é que isso aqui está falando. Tem alguém que é o rei, que atende num dia específico. Absalão ficava na anteporta do palácio. E quando alguém vinha apresentar suas demandas, que era o dia específico, ele nem deixava a pessoa entrar. Como todo mundo sabia que ele era filho do rei, então ele dizia: ei, vem cá. Veio fazer o quê? Não, eu vim apresentar aqui algumas demandas ao rei. Não, fala comigo. Fala comigo. Assim ele dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, aos poucos, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, quantos anos, irmãos? Então não foi rápido. Não foi rápido. Foi uma construção. Na Bíblia, aqui está dando quanto? Eu vou por aqui, vocês. E a minha aqui é uma versão um tanto digna de confiabilidade. Então, são 40 anos. 40 anos. Mais uma vez, 40 anos. E aconteceu que, finalizando o prazo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, que voltei ao Senhor. Volte aí um capítulo, 2 Samuel 14, 25. 2 Samuel 14, 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão agradável como Absalão. Tem outra versão, aprazível também pode ser. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia no rapaz defeito.
Ele era o belo, belo, de ponta cabeça. E para a Bíblia dizer que o cara não tinha um defeito, ele era o cara. Então esse era o cara. Esse era o cara. Fecha os olhos, vamos orar, né? Pai, aqui está a tua palavra. E nós te adoramos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. O Senhor já tem falado desde a abertura, momentos de comunicado, dízimos, ofertas. E eu sei que agora, através da tua santa e gloriosa palavra, quer continuar falando. Da edificação do corpo e mantenimento da obra e crescimento em um todo também. Eu te peço a manifestação da tua glória agora, o entendimento, o rema se encaixando e o povo saindo daqui transformado pela tua verdade. Repreendemos todo o mal, toda má interpretação e confusão. Repreendido seja em nome de Jesus. Amém? Eu tenho um tema para essa mensagem. Coração enganoso e caráter destruidor. Coração enganoso e caráter destruidor. Parece tema de filme de terror, né? Mas como ele é belo, não vamos dizer que é um terror, porque ele é belo, ele é bonito. Você sabe o que é essa beleza, irmãos? Imagine a gente, chega no lugar, nós homens, mortais, cada um com sua característica de beleza. Eu tenho uma, tu tem outra, outro tem outro. Absalão tinha tudo. É sério. Um que não funciona em mim, funciona em você. O que não funciona em mim, funciona em Nilcinho. O que não funciona em mim, funciona nesse rapaz. Olha como ele está com pinta de modelo. Do Abuse e Use. C&A. Mas enfim, então cada um com sua qualidade. Aí você vê ali 4 queijos. Cada um com sua característica e cada um tem história para contar. Só que você procura em alguém algo específico. Com Absalão, você não precisava desviar o olhar nunca mais. Ele tinha tudo. E a Bíblia faz questão de falar da planta do pé até o bebelo do rapaz. E não era careca. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu era calvo. Elias tinha problema de queda de cabelo. Como Eliseu foi a porção dobrada, imagine o cabelo do cara como não ficou. Ele pediu a porção dobrada. E quem pede porção dobrada, recebe porção dobrada em tudo, tá? A ponto do cara estar passando na rua e as crianças abusar o cara, irmão. Eliseu não era assim? Ele passando, coitado, para fazer o ofício profético. Aí a galera tá brincando, uma espécie de pegando baba na rua. Quando passa ele fala, ó o calvo, ó o calvo. Eu acho que aquilo deu uma tristeza nele. Ele falou, Deus, eu não vou falar nada. Eu estou injuriado, mas eu não vou baixar. Aguarda. Aí Deus fala, tá bom, eu vou impedir esse apelido de você. Aí sai algumas ursas, né? Do mato. E destrói as crianças tudo. E aí você vai dizer, Deus é malvado. Depende, Deus já está no coração, né? Aquelas criancinhas boazudas ali, já tinham algum tipo de intenção que Deus falou, vou cortar logo pela raiz. Mas vamos falar de Absalão, o belo dos belos. A história de Absalão, eu acredito que ela serve muito de ensino para nós. Ele é o terceiro filho do rei Davi. Terceiro filho. E é um rapaz que
a história mais evidente que você vai se lembrar dele é que Amon ou Aminon, o irmão dele, ele faz o incesto, né? Ele abusa da própria irmã. O nome da moça é Tamar. 2 anos após, ele finge que já está tudo em paz, está tudo bem, tudo lindo, e ele arma uma tocaia para o irmão. Ele chama o irmão para uma festinha. O irmão está lá em alta, tomando umas doses de vinho. Quando passa da meia-noite, que a dosagem já aumenta, aí ele manda os seus serviçais ir lá e matar o irmão. Quando mata o irmão, uma catástrofe se instaura em Israel. Começa um tempo de destruição e maldição dentro de uma casa. Davi fica perturbado. Já estava se recuperando de um trauma absurdo e de uma consequência terrível. O abuso da filha, a morte de um filho. E agora o que é que vai acontecer? O outro filho começa a desejar o reino. O filho começa a desejar o reino. E de onde vem esse sentimento de desejar o reino? Se tratando até do respeito que se devia naquele tempo. Quem deveria ser o herdeiro do trono? Quem deveria? Como nós estamos falando do segundo rei, a instauração da monarquia veio a partir, iniciou em Saul, e esse reino foi um reino ordinário, né? Que foi um reino que o povo desejava um líder para estar mais perto deles, e Deus assim atende e concede. E o engraçado é que a autoapresentação de Saul também é desse tipo. Saul também era bonito. Saul, ele era belo. Saul se destacava no meio de todo mundo. Os homens iam para uma festa, se Saul tivesse. Se Absalão tivesse, esquece. Eles diziam, eu não vou não, Absalão vai estar lá? Vai, eu não vou não. Vou não. Lá todo mundo já perdeu para Absalão, então não tinha mais olhar para ninguém. E Absalão, ele era alguém que galanteava muito bem. Não nas esferas somente de necessidade de mulher, mas ele era o cara que se relacionava muito bem com os homens também. Tinha um bom papo, era agradável. Ele chegava no lugar, já chegava dando risada, já chegava com aquela... Sabe aquele cara que chega e a alegria toma conta do lugar? Ou aquela mulher que chega e sempre tem assunto? E não dá nem para você ver se a pessoa tem um caráter bom ou não. Porque você olha, ela já chega dando risada. É humorista natural. Você está triste, a pessoa chega e daqui a pouco você está dando risada. E geralmente pessoas assim, você nunca se preocupa em ir em uma linha de analisar o caráter dela. Na escola eu tive muitos amigos assim. E até o dia de hoje eu não sei se eles eram gente boa ou gente ruim. Porque o que ficava evidente era a palhaçada, era a algazarra. O tempo passava mais rápido quando tem um palhaço, parece, fazendo a gente dar risada, fazendo... Não estou diminuindo, tá? A classe, nem desfavorecendo a profissão. Eu estou falando que quando tem alguém que quebra gelo, dialoga e busca interagir com todos, o ambiente fica melhor, não fica?
Imagine um ambiente todo mundo fechado e ninguém quebra o gelo. Então sempre tem que ter alguém para quebrar o gelo. Então na nossa história sempre vai ter alguém que vai fazer a maior cagada, vai fazer a maior burrada. Tem um que vai trair, tem um que vai enganar, tem um que vai mentir. A nossa história daria um filme até a subida, e você vai se deparar com todo tipo de gente no decorrer da sua vida. E o entrave maior não é nem as pessoas que possivelmente vão passar na sua vida. O maior entrave é você se descobrir, é você saber quem é você. Por isso que nas esferas espirituais é muito importante todos os dias você mergulhar nos rios de entendimento do Senhor, para que o Senhor venha de verdade revelar o teu caráter, revelar a tua personalidade, revelar quem é você, principalmente quando ninguém está vendo. Eu já conheci pessoas que eram muito dadas no âmbito de serem bem de relacionamento, mas pessoas doentes no meio de quatro paredes. Você nem imaginava que aquela pessoa estaria de depressão, estaria enfrentando um problema difícil, porque quando ela estava no meio de um povo, ela adotava uma espécie de personagem. Só que essa pessoa era frágil emocionalmente. É igual pessoas que estão na igreja há muito tempo, e elas estão há muito tempo dentro da igreja, e parece que aquilo vira uma espécie de chancela. Chancela como? Para dizer que ela é uma pessoa reta, para dizer que ela é uma pessoa idônea, para dizer que ela é uma pessoa que merece credibilidade. Quando na realidade, tem pessoas na igreja, ou por que não falar, uma grande quantidade de pessoas que frequentam a igreja, mas que não se permitem terem seu caráter acessados. Por quê? Porque caráter é uma espécie de caixa preta do ser humano. A caixa preta do avião, você só tem acesso quando ele cai, quando tem um problema grave. Aliás, é quando cai mesmo, que ele fica tão lacrado e ele fica gravando a vida inteira do avião. Mas quando cai, ativa o modo acelerado para poder gravar tudo aquilo. Ser humano praticamente é a mesma coisa. O que falar de uma família que depois de muito tempo descobriu que o marido sempre traiu a esposa, mas ele nem parecia, foi a caixa preta, estourou, chegou um tempo, o avião subiu e caiu, aí todo mundo descobriu quem era. A mesma coisa utiliza-se muito quando fala de traição, as esferas masculinas, mas tem feminina também, o contexto generalizado. Quantas pessoas você achava que era seu amigo, e na hora da dividida, foram as pessoas que mais causaram dano a você? Você já deve ter encontrado pessoas assim. Você tinha a pessoa como amiga e achava que podia contar com ela para qualquer situação, e na hora do vamos ver mesmo, foi só você e Deus. Então, se você precisa desenvolver uma habilidade nesses dias, descubra de verdade quem você é, e se apresente diante de Deus, gerando transformação, primeiro de conduta, caráter, personalidade. Eu estava vendo um rapaz falando, dívida é emocional. Eu falei, dívida é emocional? Ele falou, é. Toda dívida é emocional. Eu falei, como assim? Ele falou, quer ver? Quero. Se alguém deve 10 mil reais a alguém, pegue os 10 mil reais e dê a essa pessoa, para ela quitar esses 10 mil. Você vai resolver o problema dela? Quando ela zerar os 10 mil, ela vai fazer o quê? Porque ela tem problema. Agora, ao invés de oferecer a solução, esmiúce quem é essa pessoa, o mapa da vida dela,
Quem é essa pessoa quando ela se relaciona com dinheiro? Por que que ela não tem? Se Deus ele não faz privação, ele não faz aquilo que é olhar para um com olhar de misericórdia e com o outro não. Deus não vai fazer isso. O sol ele vai brilhar para todo mundo, assim como a chuva vai cair para todos, sim? Por que algumas pessoas rompem e outras não? Por que algumas chegam no topo e outras não? Por que que você diz, eu luto a vida inteira e não consigo nada, só ando no meio das dívidas? E aí eu acabei concordando com o rapaz. Dívida é emocional. Resolva primeiro as suas emoções e construa licitude diante de Deus. E aí a gente começa a entender por que que tem dizimista que não prospera. Tem ofertante que não prospera. Ele vive, mas não prospera. Ele paga as contas, mas não prospera. É o mês todo, ele vê um monte de dinheiro entrando na empresa dele, e fala, pô, esse mês a venda tá boa. No final, quando ele faz toda a conta, sobra o quê? Nada. Porque ele tem problema emocional. Aí eu posso dar um exemplo. Ter para mostrar que tem é um dos maiores problemas emocionais, sabia? Eu vou para provar que eu posso é o segundo maior. Eu vou estudar e serei o único na minha família. É um problema emocional. Não é uma conquista para realização. É uma realização para amostrismo. Para se destacar no meio de todos, viu? Não foi fácil, mas eu consegui na casa de manhã, eu sou o único. Isso causa o que no meio dos demais? Alegria? Ou vai aflorar naqueles que não conseguiram chegar em lugar algum? Mais problema ainda. E aí quando você não está bem emocionalmente, você produz fruto e esse fruto já sai com problema. Por isso que as nossas raízes, geração de terceira para cá, são raízes que vieram também com a alta quantidade de problema familiar. Aí tem as guerras, as brigas, as desonras, tudo isso vai para os filhinhos. Aí o filho tenta, no final, problema. Por quê? Porque tem a raiz contaminada. A raiz está com problema. Você planta, e tem determinadas plantas que você vê que as folhas começam a apodrecer. E aí você tenta botar remédio, e o cara fala, não bote na folha, bote na raiz. Porque o problema está na raiz. Ou seja, o nosso maior problema está no nosso caráter. Porque arrumado todo mundo passa por doutor. Arrumado todo mundo vai passar por engenheiro. Uma vez eu estava vindo de uma palestra em Aracaju. E aí eu passei. Eu estava de terno assim, bonito. E aí eu esqueci que tinha um posto. E eu vim, meu irmão, panhando, querendo chegar em casa rápido. E eu esqueci que tinha um posto ali. O primeiro posto. Rapaz, eu levei uns 5 cones daquele. E tentando frear o carro. Falei, se eu frear de vez eu vou capotar. Então eu vou frear gradativo. Aí veio um policial doido atrás de mim. Na hora que chega, estava eu e uma pessoa que viajava comigo. Aí na hora que eu abri o vidro, ele falou, doutor, o que faltou para o senhor perder a sua vida? Eu falei, ô meu amigo, me perdoe. Eu louco para chegar em casa e acabei perdendo a noção. Ele falou, tudo bem, tome cuidado, doutor, pode ir embora, Deus lhe acompanhe. E tem muita gente que passa por doutor, passa por juiz, porque ninguém quer olhar para dentro.
olha na forma expositiva. E aí tem um monte de gente. Ou então a pessoa vai olhar o carro e vai dizer assim: rapaz, não mexe não. Agora se for, observe também o outro inverso. Já taxa como alguém que cria problema se não tiver bem vestido, no âmbito de determinadas expressões, não tiver nenhum carro X, quem olha fala: ops, Costa. Não analisa, né, o contexto, coração e caráter, mas sim olha o que está exposto. E o que é que eu quero que vocês compreendam? O menino Absalão, ele é lindo, ele é belo, ele é formoso, ele é quase que perfeito. No seu exterior, claro. O seu interior, ele é podre, né? Ele tem problemas. Ele não respeita o reino do Pai. Ele acha que o Pai não deveria estar na cadeira que está. Ele acha que as decisões do Pai estão em desacordo com aquilo que é o entendimento dele. Esse rapaz, quando mata o irmão, ele foge e ele vai ficar com o avô, morando lá. Passados 3 anos, todo pai sente saudade do filho, não é assim? Até o que causou muito dano. 3 anos depois, Davi fala: eu estou morrendo de saudade de Absalão. Meu coração está aqui ardendo de saudade. Aí tinha um general de Davi, qual o nome dele? Quem era o general de Davi? Joabe, não é isso? Joabe vê a tristeza do rei. Joabe vai, chama uma mulher, manipula a mulher e manda a mulher ir procurar Davi para contar uma história. E nessa história, no final, Davi fala: eu sei quem te mandou aqui. E o tremendo é que é uma mentira o que Joabe faz. Só que ele queria também saber como é que estava o nível de sensibilidade espiritual de Davi. Se você ler, você vai compreender muito bem que não foi só uma indagação que ele queria fazer ao rei. Ele queria saber se o rei ainda era rei diante de Deus. E aí ele faz a mulher manipular Davi, mas no final Davi falou: ops, eu já sei o que você está falando. Quem te mandou vir aqui, eu sei quem foi. Essas artimanhas, eu conheço. Foi Joabe. Isso, Joabe está do lado, ele se prostra aos pés do rei, porque ele cometeu um grave delito com o rei. E o bom de você ser submisso ao Senhor e não questionar as decisões de Deus. Porque Joabe, ele arma algo para fazer um teste e ele podia morrer. Ele subestimou o nível do rei e ele poderia morrer porque subestimou o nível do rei. Como o rei estava nas esferas espirituais. Quando ele vê que Davi ainda estava aquecido em Deus, quando ele vê que Davi ainda tinha sensibilidade para poder entender e saber quando Deus estava no meio de algo ou quando era a criação humana esse algo, ele vai e se prostra, decidido a morrer, porque quem comete o delito com o rei morre. Mas aí Davi manda ele se colocar de pé. Quando manda ele se colocar de pé, diz assim: vai buscar ele, vai buscar, que eu já vi que você queria que ele viesse, porque você não me aguenta ver triste. Resumindo, aquele rapaz, ele vê Davi triste, e ele faz a pior merda que um homem pode fazer.
ele traz o inimigo para dentro de casa ou para perto de casa. Ele estava fora porque o delito foi grave. O pai estava com saudade, mas ele não ia mandar buscar. Mas quando é alguém de perto, dando determinados conselhos, é um negócio sério, né, irmãos? E aí você esquece de medir os riscos e o grau de consequência que aquela sua decisão poderá causar. Quantas vezes você já decidiu e se arrebentou? Alguém chegou e falou: pode ir que isso vai dar certo. Pode ir, vá com tudo. Aí você foi e se arrebentou. E aí baixa a cabeça. Davi pega, manda buscar. Só que Davi faz uma observação. Ele diz: o delito que ele cometeu, ele não pode entrar mais na minha casa. Ele sujou o reino. Então ele volta para a casa dele, ele não vem para cá. Resumindo, o menino aceita. O que ele queria mesmo é estar perto do palácio, porque perto do palácio tudo acontece. Ele estava em uma cidade distante, sem saber, só ouvindo falar das notícias. Ele queria ser copartícipe das informações. Aí ele pega a volta, e ele fica 2 anos perto do pai, mas não podia ver o pai, nem falar com o pai, e nem entrar no palácio. Aí ele vai criar uma situação, esse rapazinho. Ele manda chamar Joabe. Joabe fala: eu não quero nem olhar na sua cara. Ele chama de novo. Joabe fala: eu não quero falar com você, eu não quero papo com você. E aí eu fico perplexo com esses detalhes bíblicos, porque foi Joabe que deu a ideia de trazer esse miserável. Você vê que nem Joabe queria olhar para a cara dele. Você chega em casa, você termina a leitura, para você exercitar. Então ele traz para perto do rei alguém que ele não suporta nem ver. Só que ele também não estava mais suportando ver o rei triste. E aí é onde você faz a conta. Você está perdendo, mas você não quer ver o rei triste. Você está angustiado, mas entre você e o rei, você vai cuidar de ajudar o rei. Para isso Deus nos chamou, para fazer o reino dele expandir. Por isso você vai passar privações, vai tomar algumas decisões para a benfeitoria do outrem, e vai se arrepender. Você vai ver a pessoa lá e você angustiado, mas você fez pelo rei, você fez pelo reino. Então modele-se. Pegue a sua exposição interior e traga para fora. Denuncie para Deus as suas amarguras de espírito. Denuncie para Deus as decisões que você já tomou, achando que estava gerando benfeitorias, mas também colocou o reino em risco. Por causa de uma tristeza, houve um grande problema. E por causa de uma decisão de um homem, ele chama, Joabe não vem. Chama de novo, Joabe não vem. O que é que esse menininho belo faz? Ele chama os seus empregados e manda botar fogo na roça de Joabe. Manda destruir a roça do rapaz. E quem trouxe ele para Jerusalém? Para Israel? Agora Joabe está vendo tudo dele pegando fogo. Ele pode matar o filho do rei? E o fogo queimando lá. É quando você pensa: para que eu trouxe esse aprendiz de Lúcifer? Para que eu trouxe esse desgraçado? Até meu pouco de terra essa peste quer destruir. Quando você vai ver... Aliás, não durma não, Elton. Durma não, fique ligado. Tanto tempo que você não vem, quando vem da mim dormir?
Achando que aqui é o quê? É pousada? Então, quantas vezes você, na melhor das intenções, isso acontece muito com essas pessoas que são viciados em crack. Como eu já fiz muita obra de retirar esse povo da rua, para levar para centro de recuperação e etc. A gente já fez tanta coisa, irmão. Certo dia, um rapaz pegou, estava tentando roubar aqui a igreja. Aí um pastor nosso, que é o pastor Hinaldo, que está pastoreando lá em Queimadas, ele pegou o rapaz e ele ia dar uma evangelizada, uma sacudida, porque ele já foi dono de um centro de recuperação e ficou muito tempo, então ele já sabia o comportamento de quem tem como ser e de quem tem como não resolver. É igual você chegar para Isidoro, você apresenta a pessoa e vai dizer, esse aí dá, esse aqui não. Pode cair no erro, numa margem? Pode, mas ele vai ter uma assertividade de 90%, sim ou não? Aí o outro pastor que estava aqui falou, o senhor não ama. O senhor não ama as almas. O senhor não ama as almas. Que pastor é esse que não ama as almas? Aí pegou, foi na cozinha, fez uma quentinha, botou o cara sentado. O cara comeu, bebeu água, 1 litro de Coca-Cola. Depois, disse que estava sem transporte. Pediu mais R$10 a ele. E mais R$5 para comprar o pão da noite. Resumindo, ele pediu dinheiro para 3 pedras. Aí ele chorando, eu não aguento, irmão, ver isso. E aí, resumindo, tudo bem, o rapaz foi embora. 4 dias depois, esse Satanás voltou, roubou todos os ar-condicionados da igreja. Ele não só roubou, ele falou, eu vou tirar o cobre aqui no fundo, porque eu já vi que o povo aqui é legal, o povo é pacífico demais. Então, ele, para o vício ser sustentado, ele destruiu uma estrutura caríssima, só porque alguém não ouviu aquele que foi prudente. Então escute aquele que tem uma opinião contrária à sua bondade, à sua gentileza, ao seu amorzão, ao seu jeitão, porque você acha que o seu coração sobrepuja aqueles que já tiveram N experiências com pessoas com as mesmas características e similaridades. É melhor ouvir o prudente, ouvir o maduro, ouvir aquele que já tem experiência. Ah, mas pode dar algum erro? Pode, mas a possibilidade diminui e muito. Resumindo, Joabe, velho, foi buscar o cidadão lá na Cochichina. Agora Joabe está dormindo, acorda corrido com a família, que tudo que é dele está pegando fogo. Está gostando, tá? Aí ele vai correndo e fala, o que foi que você fez? Ele falou, estou tentando falar contigo, você não quer mais me ouvir? Eu tive que chamar a tua atenção. Então entenda, Satanás, ele não está nem aí com os prejuízos que vão gerar. Satanás não está nem aí se vai queimar a sua casa, a sua fazenda, a sua família, seu casamento. Ele quer destruir tudo para poder criar afronta a Deus, que é o nosso eterno. Se vai custar a tua vida, pouco importa para o diabo. Se vai custar a vida da tua família, pouco importa. A minha vida, pouco importa. Ele quer causar desordem, para que a nossa geração não decida adorar ao único que é digno, que é o nosso Senhor Jesus. Resumindo, destrói, ele chama o menino e fala, o que é que você quer? Eu quero que você vá falar com meu pai. Por que ele não foi direto falar com o pai, já que quem é príncipe é ele?
Sabe por que ele não foi falar com o pai? Porque ele falou: se eu for, a minha moral é baixa com o papai. Eu vou mandar quem é quem? Quem é o braço direito dele. Observe, todo rei, toda autoridade tem alguém que ele escuta. Então a pessoa chega ali e vai dizer: fala com ele, pede uma vaga para mim. Aí a pessoa que está lá varrendo a casa é mais importante do que o diretor-geral da empresa. Vai assim: seu fulano, diga, dona Maria, poxa, eu queria falar um negócio com o senhor, mas eu estou meio incomodada aqui. Não fale, é porque eu estou precisando disso. Não, tudo bem, eu vou fazer pela senhora. Geralmente quem tem cargos menores tem uma estima maior, porque essas pessoas são muito sérias no labor, são muito honestas e idôneas, independente de ter ou não ter recurso. Porque você pode estar num palácio, desfrutando de tudo aquilo que são as oportunidades, comida, mantimento, vestimento, mas você tem que compreender que nada daquilo é seu. Você está ali por um momento, por um tempo, por uma estação, não importa o tempo. Mas enquanto você estiver lá, haja com hombridade, honra e dignidade. Amém? Glória a Deus. Ele vai e chama Davi e fala: o menino, eu acho que ele já está arrependido. Ele quer se livrar do problema agora. Quase perde as terras tudo. O filho não é teu, meu senhor? É. Então resolva com ele. Eu estou vendo a hora dele destruir tudo aqui, esse miserável. Aí o menino começa a se aproximar do pai. Quando se aproxima do pai, ele entra no palácio, ele vê o glamour do que é ter a autoridade sobre uma nação. E o poder de exercer um reinado que Deus constituiu. Ele começa a olhar para esse rei e vê defeito. Dizer: já sei o ponto fraco dele. Já sei, vou pegar ele. Onde é que ele vai estabelecer o seu plano de ação? Antes da porta da entrada do palácio tinha a anteporta. Ele ficava ali, bem vestido. E quando o povo vinha no dia de atendimento com o rei, ele fala: ops, vai falar com o rei? É, fala logo comigo. Aí a pessoa, por ele ser um príncipe, se ajoelhava. E dentro de um contexto histórico não deveria, porque ele não era o rei. Só que às vezes aquele que tem um papo bom faz o povo se prostrar diante dele. Tem um monte de gente que tem uma palavra boa, tem um diálogo gostoso, mas é mentiroso, é enganador, o caráter dele é destruidor. Onde passou, causou dano. A família dele não é exemplo. Por quê? Porque ele nunca foi um bom sacerdote. Ele até é um bom divã, conversador, mas em casa nunca produziu nenhum tipo de benefício que levasse a sua família a ter credibilidade e uma boa visibilidade na sociedade. Então esse cidadão, ele é um fracasso como homem, ele é um fracasso como pai, ele é um fracasso como filho, ele é um fracasso como príncipe. Só que ele está focado em tomar o reino, porque existe uma maldição que Davi não ia poder fugir dessa maldição do cumprimento dela, devido à queda que nós já sabemos ali com Betseba. Então Deus vai usar pessoas que queiram, estejam disponíveis, sim ou não? O diabo também. O diabo vai pegar todo mundo que estiver disponível a causar dano. Quem é que tem maior habilidade para causar dano? Quem é que tem maior habilidade para ser prostituto, para ser imoral, para ser pervertedor? Então essas pessoas são agentes do diabo. Por quê, meu irmão? Tem a coragem que esse menino teve. Ele era um Ctrl-C e um Ctrl-V do inferno. Alguém perguntou: quem eu vou usar para destruir Davi? Ele foi o primeiro a se apresentar.
Vai valer o quê? O reino. Sou eu então, eu quero. Mas é seu pai, eu quero o reino. Mas é seu pai, eu quero o reino. E tem gente que é assim. Os pais morrem, mas ele não está nem aí. Aliás, nos dias de hoje, temos visto isso bem aberto, né? Temos visto muito filhos desonrando o pai, filhos batendo em pai, filhos matando o pai, pai matando o filho, incesto a céu aberto, pais e vice-versa. E o diabo trabalhando todos os dias para poder perverter ainda mais, transformar a imoralidade, a promiscuidade em algo legal, aprovado em lei. E aí você vai reclamar que está ilegal, se é lei? Qual vai ser a sua justificativa quando aprovarem toda sorte de mazela? Vai ser investido inclusive agora, o excelentíssimo vai investir agora na área de educação 90 milhões. Só para as escolas começarem a falar de forma aberta sobre sexo com as crianças. 90 milhões e vai ser liberado com aquela assinatura que não precisa ninguém autorizar. Uma emendazinha. Por quê? Se você retira alguém que defende valor e coloca alguém que trata a imoralidade como legal, não reclame dos resultados. Não reclame. Por que as igrejas hoje estão travando guerras absurdas umas contra as outras? Porque elas não defendem na sua integridade ou na totalidade o reino e a justiça de Deus. Cada um quer aparecer no meio da sociedade para dizer que tem nome, renome, impacto, transformação. Quando na realidade o nome, o renome, o impacto e a transformação só ocorre se o dono da igreja, criador da igreja, decidir estabelecer. E o restante é tudo inflado, é inchaço. E uma igreja inflada, inchada, ela não transforma a sociedade. E ela vai cair a qualquer momento. E o homem de verdade, ele não quer estar em uma igreja imoral. A mulher de verdade, ela não quer estar em uma igreja imoral. Você pode reclamar que o modelo é extremo, mas quando você para e pensa, esse é o modelo que você quer que seus filhos frequentem. Quando você para e pensa, fala assim: rapaz, eu vou querer ir em um lugar que chama a minha atenção e me bota no lugar, ou vou querer estar em um lugar que não me chama atenção em nada? Eu posso fazer tudo, faltar culto, fazer tudo e não dar em nada. Que graça tem você estar em uma igreja que não impacta a sua vida no âmbito de exortação e chamar você a atenção. O ser humano não consegue andar se não tiver alguém sendo a vara também de correção para ele. Sempre foi assim. Absalão, ele é um cidadão que ele foi levantado em um tempo como um próprio agente do diabo. Precisava de um coração maldoso, achou Absalão. Precisava de um caráter perturbador, achou Absalão. Precisava de alguém que fosse bonito para que o disfarce fosse bom, achou? Por isso que eu prefiro ser assim. E você também deveria preferir. Desde que você seja macho de verdade, né? Não seja canalha, não seja prostituto, não seja imoral. O resto, Deus vai te dando. É só orar. Só orar, meu irmão. Você vai ver aí os caras mais bem afeiçoados. A gente casa com as mulheres belas. Minha mulher é bela. Acho que um dia ela falou assim: não vai rolar. Tem um vídeo na internet que fala assim: olha, tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu diferente. Alguém já viu? Eu pedi um homem alto, Ele me deu um. Eu pedi um homem magro, Ele me deu um que tinha 230 quilos. Enfim, Deus dá o que você precisa, não o que você quer. Então, louve a Deus porque Deus te deu o que você precisa. Louve a Deus porque Deus nos deu o que nós necessitamos. Porque se for olhar com o olhar
Você vai olhar para fora e vai começar a ver Babilônia, Zorobabel. Vai começar a ver coisas que não te levam para o céu. Agora, a mulher virtuosa, a mulher prudente, te mantém na linha, te mantém num princípio e te leva naquele grande dia, junto com a sua família, para salvação eterna. Esse rapaz, ele tem uma forma gostosa de comunicação com o povo, Absalão. E diz que aos poucos ele ia roubando o coração do povo. Aos poucos ele ia sentando. E aí, como é que você está? Você está bem? Tudo bem? Não te vi aqui, rapaz. Pô, rapaz, não esqueça que eu te amo. Pablo? Rapaz, eu tenho percebido que você está até melhorando ali, viu? Na bateria. Botou o que no dedo? Duracell? Então, sabe aquele cara que chega e fala: conheço a tua história, quatro queijos. Ó. Se os outros não lhe olham dessa forma, eu sei que você é um cara bom. Quatro queijos vai querer andar com um cara desse. Porque comigo eu falo: quatro queijos, você é sem vergonha. Você é sem vergonha. E se Jesus voltar, você vai para o inferno. Quem quer estar com um cara desse? Só quem quer ir para o céu. Porque você fala: pô, é só palavra dura. Teve um cidadão aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Ele está ali atrás, não vou falar o nome dele não, para não ficar envergonhado. Fala: pô, mas você só pega pesado. Eu falei: não, eu estou pregando a palavra. É porque desvirtuaram tanto as verdades bíblicas que hoje quem prega a verdade é taxado como chato. Porque estão pregando um Jesus que vai dar amor para todo mundo, aplicar amor em toda situação, vai ser regalado e vai ter amor, vai ser promíscuo e vai ter amor, vai ser perdido e vai ter amor. E aí quando a gente chega falando: não vai rolar, não tem esse tipo de amor na Bíblia. O amor transforma, o amor já vai gerar arrependimento, o amor vai cortar você, para que você venha para o princípio da palavra dele. Absalão, ele conseguiu, num período de 40 anos, iludir 70% de Israel. Só que ele não estava só. Você observa que quando nós lemos no início, ele separou 50 homens, cavaleiros, para passar em todo lugar, para disseminar uma informação. Diga qual? Você sabia que Absalão vai reinar? Você sabia que Absalão vai reinar? Você sabia? Absalão vai reinar, viu? Fique ligado. Absalão vai reinar, Absalão vai reinar. E toda mentira que ela vai sendo contada todos os dias, ela começa a ser o quê? Isso aí. Então hoje tem um monte de mentira aí sendo contada e todo mundo acreditando. E quando alguém quer falar a verdade, vai dizer: pô, para que isso, apóstolo? Para que isso? Eu não acredito nesse Jesus que o tempo todo está batendo. Na sua casa, quando você era criança, que você desobedecia 2 vezes, o que lhe corrigia de verdade era um tapa ou a outra reclamação. Que o pai falava uma vez: não faça. A mãe dizia: menino, não faça. Menino, pelo amor de Deus, não faça. Se você fizer agora, você vai ver o que eu vou fazer. E você observa que toda criança libertina, ela é entusiasta. Ela não acredita que a mãe vai dar aquela chinela voadora nela. Então ela bagunça para ver até quando a mãe vai fazer, o que a mãe pode ou não fazer. E aí quando ela vê que a mãe aplicou o giraia, ela já não faz mais daquela forma. Pode ver. A mãe diz: se você fizer, eu vou lhe quebrar no pau. Ela vai fazendo devagarzinho para ver. Aí derruba. Quando derruba, a mãe vem, dá 2 tapas, nunca mais ela faz. Agora enquanto a mãe fala: menino, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo quê? Amor de Jesus Cristo. O menino não sabe nem quem é Jesus. Não sabe, ele quer curtir. O espírito de libertino já vem de bônus em toda criança. Quer que eu lhe prove?
Enquanto a criança não sabe andar, ela quer que você faça o quê? Carregue ela, né? Quando ela começa a andar e ela sabe andar, quando você bota a mão, ela dá um tapa em você. Diz, não, me deixa. Diz assim, ó, eu já conheço o que é liberdade, viu? Sabe o que é isso? E os pais vão achando o quê? Oh, meu Deus, já sabe tudo. Aí a criança, quem ensina a criança a pegar uma tesoura e botar na tomada? Diga quem é. O outro professor que não é o pai. Quem é o nome dele? Lúcifer. Que quer causar dano. Porque tem uma maldição que perdura na terra. Para homem, que é para ser homem de valor, tem que morrer antes de chegar na idade de cumprir o propósito. Então o diabo quer matar um monte de criança antes que elas venham crescer para cumprir aquilo que o Senhor determinou. Criança que vai botar o dedo na tomada, ela não sabe porque ela não tem o raciocínio lógico equilibrado e o entendimento específico. Então, ela vai no impulso da descoberta. Ela vai no impulso da descoberta. Quantas vezes você já fez cagada no impulso da descoberta? Porque você reclama da criança, mas até o dia de hoje tem adulto fazendo, botando o dedo na tomada. Até o dia de hoje tem adulto dizendo, comigo tem que ser assim, na tomada. Senão não vai. E o que é que eu quero que você compreenda nessa noite? Quem está roubando o seu coração? Porque se aqui tem uma palavra difícil, mas que lhe leve para o céu, louve a Deus. Se você quiser uma palavra leve, no final você vai para o mesmo destino de Absalão. Qual foi o destino? Ah, mas ele reinou. Foi o reinado mais rápido que existiu. Ele chegou no palácio, Davi fugiu. Por que que Davi, depois de ter matado tanta gente, tem medo do filho? Porque ele sabe da construção que aquele rapaz estava fazendo. Por que que Deus confundiu a língua do povo ali em Babel? Primeiro que Deus falou, eles estão tão organizados que de forma inevitável vão conseguir. Elon Musk, você viu o que foi que Elon Musk falou? Eu estou liderando a próxima rebelião. Bota na internet. Elon Musk falou que está liderando a próxima rebelião. Só que agora não é do céu não, é da terra para invadir o céu. E ele está enchendo o céu de satélite para poder fazer a sincronia de tudo aquilo que é necessário para chegar lá e confrontar Deus. Olha que menino louco. Menininho lindo. Corajoso é ele, é o Absalão. Quer expor a nudez do pai. Olha que maluco. Como assim? A Bíblia fala que o céu é o quê? Mas o céu é a morada de quem? O cara quer chegar na casa de Deus e diz que vai chegar lá com tudo. E está espalhando meio mundo de satélite, fazendo várias naves que vai chegar, chegando lá. Olha que cara louco, sabe o que é isso? Encontrou com muito coraçãozinho. Que diz assim, rapaz, quanta sabedoria em você, Absalão. Quanta sabedoria, você cria tanta coisa você faz, você sim é o cara. E quantas pessoas que você está permitindo estar perto de você só porque fala bem, não lhe fala a verdade, ou lhe fala aquilo que você gosta de ouvir. Quem são seus amigos que você mantém perto de você? São as pessoas que lhe corrigem e lhe endireitam, ou aqueles que dão tapinha no seu ombro? Certo tempo a gente começou a ter um certo tipo de problema aqui. A gente começou a ver pessoas que eram mais amorosas do que eu. Que eu me considero tosco. Eu me considero um cara meio brabo. Até por questão de criação, né? Eu sou da roça, essas coisas. E louvo a Deus por isso.
Só que chegou um povo aqui que suportou passar por todas as minhas afrontas e não podia chegar diretamente a mim. Aí andava com Joabe. Começou a andar com Joabe. Aí andava com Joabe e criaram uma equipe de gente bondosa, porque o apóstolo é meio doido, é bruto demais. Ninguém pode falar nada com ele. Tudo ele já tem que ser objetivo. Eu aprendi com Jesus. Imagine Jesus em uma reunião de 1 hora. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o Pai, o Todo-Poderoso, sentado com você 2 horas para uma reunião? Relacionamento é uma eternidade, Deus não está nem aí. Agora, reunião, amigão, mostra quem você é. E Deus apresenta o que tem que ser feito na sua vida para que você se transforme no que Ele deseja. Não é você que manda, é Deus que estabelece todas as coisas. Só que aí a gente vai deixando esse povo, porque a gente acha que a gente é meio brabo mesmo. Mas tinha uma galera na igreja que abraçava o povo, ó. E o povo gostava, ó. Quem me ajudou foi... Como esse povo me ajudou, me recebeu na igreja. Esse povo, eu amo João, porque João, quando eu cheguei nessa igreja, me tratou com tanta humanidade, me tratou de uma forma como se já me conhecesse há 10 mil anos atrás. Raul Seixas, o Satanás, né? É o nome de Lúcifer, né? E agora, ninguém consegue falar. Entre você querer alguém que lhe escute tudo quanto é asneira sua, e alguém que lhe escute pouco e com 10 palavras mude a sua sorte, você precisa de quê? Você prefere o quê? Só que o povão não. Inclusive você que disse que preferia... É papo furado. Na prática eu vejo que não é assim. Por exemplo, a gente vê Paula contando aquele testemunho maravilhoso. Eu tenho 2 anos aqui, irmãos, apanhando, mas eu passei por uma metanoia que em 20 anos eu não passei. Amém, e é verdade. Mas você sabe quantos embates já teve com Paula? Ela achar que não era bem assim, que achar que não era assim. Cris, essa bela. Cris já chegou para mim há muito tempo, falou assim: o senhor não gosta de mim. Não, eu estou fazendo aqui uma espécie de memorando. Primeiro para saber que o coração ainda está com Deus. E aí, eu falei: minha filha, não é porque parece. Eu falei: ô filha, você que é doente, pô. Você que é doente, pô. Mas fique em paz. Se suportar, vai virar uma bomba atômica. E é o que está se transformando. Louvado seja Deus. Paula está aqui. O marido está? Não está. Por quê? Por quê? Também não sei. E às vezes a gente não entende algumas coisas que sucedem em nossa vida. Amo o Wendel, amo, esposo de Paulo. Esse ministério é um ministério que exerce paternidade. Aqui eu conheço todo mundo. E oro por todo mundo. E não tem como eu orar por alguém e Deus não mostrar quem é a pessoa. Então eu estou na área errada, na função errada, correto? Eu tenho que saber quem são as ovelhas que estão aqui. Quem são ovelhas de confiança. E quem são as ovelhas libertinas com característica de bode. Tem também? Tem. Algumas se permitem passar no Kairós e virar uma ovelha poderosa em Deus. Outros não. Preferem Absalão, que é bonito. Eu não tenho essa beleza toda, pô.
Eu sou belo para minha mulher, que eternamente vai ter ciúme de mim. É isso aí, pastor Braz. Pergunte para Dilma quem é um cara mais lindo. O senhor. É sério, pô. Só que a gente sabe. Deixa eu falar, é doida mesmo. Simone, meu marido, é o homem mais lindo do mundo. E eu fico feliz da vida. Mas, aí você vê Thaís. Pergunta para Thaís quem é o homem mais lindo. Tony. Só que, você não entendeu? Sai dele, espírito de Absalão. Nós não somos no exterior a beleza de Absalão, mas no nosso interior somos mais belos do que ele. Louvado seja Deus. O pregador do dia 12, a beleza, lindo. Diga para a mulher dele, pergunte quem é o cara mais lindo do mundo. Meu marido. Isso é o que? Deus. Nós temos o que chama a atenção de Deus. Nós temos o que agrada a Deus. Pergunte a quem se submeteu à totalidade nessa igreja o que vive, e veja as pessoas que quiseram viver da sua forma, quem são. Porque querem mandar na igreja. E a igreja tem um dono que é Jesus. E ainda tem um monte de gente de colete azul, que vocês veem aqui. Colete azul, esses coletes. Você acha que ali é crentão, você espera. Tem um monte de gente mala ali no meio. Um monte. Agora, qual a diferença dessas pessoas para aquelas que não se permitem? A que não se permite quer tapinha no ombro. Essas que estão apanhando querem virar, se transformar o que Deus estabeleceu no dia do nascimento. O que é que eu quero falar para você? Quem você está ouvindo? Tem Absalão lhe dando conselho? Tem Absalão sentando do seu lado? Tratando aquilo que é princípio bíblico com naturalidade, simplicidade? E por mais que seja uma palavra acessível a todos, mas essa palavra não é simples. Aqui tem a libertação que você busca, sonha e deseja, desde que você coloque em prática na sua vida. Eu perguntei para uma pessoa, tem quanto tempo que você não vem na igreja? Ele falou, deve ter um mês. Eu falei, um mês, você está desviado. Eu não estou não, porque eu tenho o meu momento. Quando eu falei, pronto, me perdoe, você não está desviado. Posso fazer 2 perguntas? Ele pode. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Tem um mês. Eu falei, você está desviado, miserável. Mas, para eu confirmar se você está desviado ou não, pode? Pode. Qual foi a última vez que você, ao acordar, ajoelhou? Ele falou, deve ter um mês. Eu falei, então tu já está com cão, pô. Porque quando você não se alimenta do céu, você se alimenta da terra. E quando você se alimenta da terra, você começa a pecar, começa a desejar, começa a fazer coisas que noutrora eram normais para você e no mundo. É assim ou não é? Toda queda começa gradativa. Não é caiu agora. Você começa a subestimar. Por que Davi caiu? Porque no dia que era para ele ir, ele não foi. E no dia que era para ele não ir, ele foi, quase morre. Quase o gigante pega a estaca e naquele dia, não era para ele ir mais. Ali já era para ele reconhecer seus limites. Mas não, ele estava em uma idade X e achava que estava com reflexo de novinho ainda, Aí chega Abisai e os moços falam assim, o senhor não está mais naquela pegada não. O senhor vai ter que ficar agora no palácio. O senhor é muito melhor como estrategista. Então o senhor fica no palácio, passa as ordens, nós iremos e cumpriremos debaixo da determinação do rei, meu senhor. Porque o que não pode acontecer é se apagar a luz. Que luz? Do Senhor em Israel. Então às vezes é melhor você proteger a luz e não deixar ninguém causar dano.
Porque se essa luz apagar, vai prejudicar muita gente. Quem sabe fazer, recomeça. Mas quem dependia dessa luz? Você já parou para imaginar? Não escute qualquer tipo de gente. Escute quem é resiliente. Escute quem honra. Escute quem os seus pais dão testemunho dele. Minha mãe é apaixonada por mim. E não é porque ela quer passar a mão em mim. Ela sabe quem eu sou. Agora tem pai que teve um tempão para poder tentar modelar o caráter do filho e não conseguiu. Porque na hora de cortar, tem que cortar. Não tem atalho. Caráter é caráter. Onde foi o erro de Absalão? E quem não viu quando o desvio de caráter estava dominando o ser de Absalão? O diabo precisa de alguém e Deus precisa de alguém. E quem se coloca à disposição? Com Jesus, quem se colocou à disposição foi Judas, para vender Jesus. E na sua vida, quem se coloca à disposição para lhe trair, para lhe enganar? Você sabe quem são? Talvez você anda com uma pessoa que amanhã vai ser quem vai dar uma facada em você nas esferas espirituais. Sabe por quê? Porque na hora da correção você não tem coragem. Na hora de botar João no lugar você não tem pulso firme. Na hora de exercer o sacerdócio você acha que não deve agir dessa forma. E aí quando vai ver, cheio de problema. Já reparou que esses tipos de palavra ninguém dá glória a Deus? Por isso que eu comecei logo o movimento no início, né? Logo no início, deram os glórias a Deus, que agora a gente já fica só ouvindo. Sabe por quê? Essa palavra é uma palavra pesada, porque fala do caráter de cada um de nós, fala do coração de cada um de nós. Primeiro está escrito que enganoso é o coração do homem, sim ou não? Mas o caráter destruidor, você decide se o seu é ou não. Você decide, tem um monte de gente. Então, essas pessoas que ficaram aqui um tempo X, elas ficaram e elas começaram a roubar o coração das pessoas. E quando alguém começa a roubar o coração das pessoas, eu vou lhe explicar como funciona. Ela acha que o atendimento que está recebendo não é da igreja, é da pessoa. A pessoa não tem a vida própria, porque quando ela chegou aqui ela não era ninguém, assim como eu e vocês, sim ou não? Então eu estou recebendo o que também recebi. Eu estou entregando o que também recebi. É igual a ceia, não é assim? Mas tem gente que diz assim, ó. Eu ouvi, ninguém me contou. Rapaz, nesse lugar quem faz a diferença aqui é você. Não comigo, com uma pessoa eu falei, rapaz, tu é doido mesmo, né? Ai de nós se esse peste fosse quem fizesse a diferença aqui. Estava todo mundo morto. Só que o povo gosta daquele que diz que está amando, diz que está abraçando, diz muita coisa e cumpre quase nada. E na hora da dividida diz, eu não fiz, eu estou contigo até Jesus voltar. Fuja desses. Agora quem disser assim, você é um cabra safado, mas eu não te abandono. Estou aqui para pagar o preço que for. Agora sem atalho, sem jeitinho. Não tem atalho e não tem jeitinho. Não tem atalho e não tem jeitinho. Dirima seus problemas emocionais. Quando? Urgente. Se sua casa ainda não deu certo, foi por sua causa. Se a sua família ainda não frutificou, por sua causa também. Não me olhe com o seu olho não, foi por sua causa. Porque na hora que era para você estar guiando sua família, você estava, foi nas baladas. Na hora que era para você estar direcionando seus filhos, você estava, foi nas orgias. Dando uma de Omão, né, de Absalão. Aí chega na igreja, o que é que eu faço da minha vida? E quer que a igreja ainda resolva tudo rápido, viu? Que aqui é igual emergência, é UTI rápido. Psh, chegou, resolveu, pronto, consertou.
Aí, você batiza a pessoa hoje, daqui a 15 dias a pessoa fala, não dá para mim ficar aqui não. Por quê? Oxe, minha amiga falou que na igreja dele é muito melhor. Lá não tem esse peso, tem que estar em todo culto, lá não precisa nada disso. Lá eu só preciso dar o dízimo. Só deu o dízimo e está pronto. Aqui já é diferente. Se você não quiser estar por inteiro, nem seu dízimo serve. A gente quer você por inteiro. Quer você adorando a Deus. Entendeu?